Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu perfil do Instagram, que amanhã sobe lá para o meu canal vizinho. Hoje nós vamos falar sobre borderline. Olá, Claudirene, tá me ouvindo bem? Olá, Fran, boa noite, bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Dá um coraçãozinho aí para ver se vocês estão ouvindo bem. Se sim, se não. Olá, Noemi, Adriana. Ai, que bom que vocês estão ouvindo. Então, ó, quem é terapeuta ou conhece alguém que precisa saber sobre borderline, compartilhe essa live para que as pessoas vejam também. E dê aí o coraçãozinho também para mais pessoas verem que eu estou ao vivo, para entrarem aí na live, beleza? E Cecília, boa noite, Valesca. O que nós vamos falar? Sobre o tratamento com a TRG, com certeza. Mas primeiro eu vou dar para vocês um panorama do que é ser borderline. Travou aí para vocês também, gente? Ou só para Claudirene? Digam aí para mim. Fale-me tudo, não me esconda nada. Eva, boa noite. Digam-me aí, boa noite, se travou ou não. Digam-me tudo, não me esconda nada. Alessandra é musical, vocês sabem, né? Travou não, beleza, então vamos lá. Então, ó, gente, eu separei aqui pra gente, não fiz um roteirinho pra gente não esquecer de nada, né? Para que vocês tenham, anotem aí quem tiver interesse, tá bom? Cléo, boa noite, Ângela, estamos falando sobre borderline. Então, ó, borderline é um transtorno de personalidade. Primeira coisa que as pessoas perguntam, é genético, nasce assim? Não tem nenhuma comprovação genética. É mais uma questão que as pessoas falam, né? Biofísica. Por quê? Tem uma grande tendência, tem pessoas que têm tendência a desenvolver o transtorno, e físico muito pelo que a pessoa viveu ali, principalmente na infância. A infância, gente, não é à toa que a maioria das terapias, nem todas trabalham com foco mais na infância, mas a maioria sim, a TRG é uma delas. Né? Valéria, Eunice, boa noite, boa noite. Então, a gente precisa ir lá atrás na infância, reestruturar essa infância, e a pessoa borderline, esse nome é por essa pessoa ter variações de humor, e estarem na borda, ali no limite entre a normalidade, né, na neurose, como na psicologia se usa o nome neurose, é a normalidade, e na psicose, tá? A psicose é a pessoa ali ter rompantes, ter ataques de fúria, todo descontrole emocional. Um borderline é uma pessoa muito descontrolada emocionalmente. Mas já aviso para vocês. Alessandra, pelo amor de Deus, eu sou assim. Quando eu fico nervosa, eu sou dessa forma. Calma, não se desespere, porque mesmo que você tenha todos os sinais que eu vou falar aqui, o diagnóstico é feito através do médico. Ninguém, a não ser o médico, o psiquiatra, é autorizado a dar diagnóstico. Tem muita gente se dando diagnóstico, porque 100% do que você falou eu tenho, então eu sou borderline. Não, parem com isso. Parem de querer encontrar um diagnóstico para vocês justificarem o que você tem. Lógico que é bom você buscar o médico para te ajudar, mas não para justificar o comportamento, beleza? Porque tem pessoas assim, eu sou assim porque eu sou borderline. Tipo, você tem que aturar porque eu sou borderline. E você é borderline, você pode até ter o diagnóstico, mas você tem tratamento, tem jeito. Não é uma coisa que é sem cura, não.
Agora, não é fácil, é preciso querer. E quem precisa querer é a própria pessoa. Não, a tua mãe pode querer por você, seu filho, seu marido, mas, né? Mas, só tem mulher relação borderline? Não, tem homem também, tá, gente? Então, fiquem aí tranquilos, porque isso pode ser homem ou mulher, tá? Boa noite, dona Massage, Stephanie, Vânia. Então, ó, vamos lá, anotem aí. Instabilidade, que eu já falei, de humor grande, tá? Fica oscilando, instável emocionalmente. O borderline tem essa tendência. Impulsividade também. É uma pessoa que tem muita raiva. A reação dessas pessoas quando são incomodadas emocionalmente, e esse incômodo qual é? Principalmente essa pessoa, ela se sente muito abandonada. O abandono, a ferida do abandono é a principal ferida de um borderline. O borderline tem um buraco, um vazio existencial. Por isso que o diagnóstico começa a ser montado, tá? Que é pelo psiquiatra, como eu falei para vocês. Olá, Stephanie, Maico, Iranilda. O diagnóstico começa a ser montado na adolescência. Porém, o psiquiatra não pode carimbar uma adolescente como borderline, porque, segundo lá as normas da medicina, só pode ser a partir dos 18 anos de idade. Então, se alguma adolescente já fala, eu sou borderline, foi o médico que deu essa indicação, esse diagnóstico? Ou ela viu na internet e ela se coloca nas características de uma borderline, tá bom? Então, é importante perceber isso. Essa pessoa que é borderline, que vive nesse limite entre a normalidade e a psicose, ela tem uma autopercepção dela muito ruim, uma autoimagem, uma autoestima muito baixa. Ela precisa das pessoas, principalmente uma pessoa, porque que é mais lá na adolescência, porque dá para notar a dependência emocional, principalmente na primeira paixão da pessoa. É aquela coisa avassaladora. O borderline, ele tem a característica de ser uma pessoa que se adequa para agradar o outro, principalmente a pessoa que ela se relaciona emocionalmente, intimamente. Então, vamos supor, o borderline tem uma característica que a gente chama de camaleão. Se ele se apaixona, ela é uma patricinha, mas ela se apaixona por um roqueiro, ela vai se transformar numa roqueira. Para quê? Para se adequar para aquela pessoa, para que aquela pessoa não abandone ela. Então, ela vai se vestir toda de preto, ela vai se adequar ao companheiro, né? Que ela acha que é aquele amor, é para sempre, é algo avassalador, é algo muito intenso. Borderlines são intensos o tempo todo. Tá? Boa noite, Conceição. Obrigada, querida. Conceição dando parabéns aí pelo canal vizinho que eu coloquei hoje. Obrigada. Oi, filhote. Então, ó, entenderam, gente? Podem fazer pergunta enquanto eu estiver falando, na interrogação, porque tá subindo aqui e eu concentrada, às vezes posso não ver a pergunta de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Relacionamentos íntimos muito conflituosos, principalmente se ela notar que ela desenvolve até uma paranoia de, a pessoa não tá no WhatsApp, não tá falando comigo, mas tá online. Ai, meu Deus, ela tá me traindo. Ai, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Ela vai me abandonar. É algo muito conflituoso. Só dela pensar que aquela pessoa vai largar, dá, né, uma loucura na cabeça dela e ela quer entrar em contato com a pessoa, ela quer ficar ali o tempo todo com a pessoa. É mais, nesse lado emocional, é muito mais perceptível, tá?
Boa noite. Obrigada, filho. Gratidão. Mamãe te ama. Tá? Então, entenderam? Então, a pessoa borderline dá pra gente ter uma dimensão do que é viver como um borderline. É como se você tivesse ali apaixonada e encegueirada por uma pessoa. O borderline vive o tempo todo nisso, tá? A paixão é um estado de borderline, né? Toda pessoa que já se apaixonou sabe aquela coisa de querer estar junto, de querer só pensar na pessoa, não come se a pessoa não estiver com ela. O borderline é o tempo todo assim. É assim que ele funciona, intenso. Uma pessoa apaixonada é intensa. Depois que essa paixão passa, aí as pessoas voltam para a normalidade. O borderline não volta, ele é assim o tempo todo. Nessa impulsividade, o tempo todo, tá? Obrigada. Eu atendo uma cliente borderline e ainda é alcoólica. É normal, infelizmente. Por quê, gente? Um transtorno de personalidade não neutraliza o outro. Você pode ter vários transtornos, né? Juntos, tá? E ainda os vícios em consequência desse vazio que essa pessoa sente. Mas é muito comum borderline na infância ter tido um lar totalmente desestruturado. Ela procurava o amor de pai, amor de mãe e não encontrava. Ou ela tinha excesso também de pressão, de cuidado em cima dela. Enfim, não tem uma fórmula, uma receitinha. Ah, viveu isso na infância e se tornou borderline. Não, isso é de cada um. Mas aqui a gente está levantando as hipóteses. E eu deixo claro que quem faz diagnóstico é o psiquiatra, beleza? Boa noite, Bruno. Boa noite, RF Pedro. Tá, então, ó, já falei da instabilidade de humor, impulsividade grande, autopercepção da própria imagem ruim, relacionamentos íntimos muito conflituosos, né? Isso é por quê? Porque a pessoa fica achando que vai ser abandonada e ela não consegue lidar com esse vazio que ela já tem. E se a pessoa que ela gosta pensar em abandonar, ela fica louca, tá bom? Louca, literalmente. A autossabotagem também, essas pessoas se sabotam muito. É comum elas se sabotarem. Elas podem estudar, podem ter um emprego bom, isso não vai fazer com que a pessoa não consiga ter sucesso na vida, não. Muitas vezes essa pessoa no trabalho, ela tem muito sucesso, mas em relacionamentos, principalmente familiar e íntimo, ela é uma catástrofe. Qualquer coisinha, essa pessoa é uma pessoa muito desconfiada, é uma pessoa que tudo que ela achar que ela não está sendo favorecida, vamos dar um exemplo, ela vai numa loja e tem 3 pessoas para ser atendidas lá e ela chegou junto, se a vendedora for atender outra pessoa que não seja ela pode levar isso como levar para o pessoal, você preferiu ele, atender ele, não me atendeu, e fazer um maior barraco. São pessoas que são intensas, pessoas que a gente olhando assim de fora parece o quê? Mal educada, grosseira, mas muitas pessoas que vocês veem na rua fazendo escândalo, têm um transtorno de personalidade. Não são pessoas tidas, né, como normal. Tem um transtorno. Agora, pode ser outros transtornos, tá? Hoje, o foco é borderline, beleza? Boa noite. A live fica salva e amanhã vai para o meu canal vizinho às 19 horas. Tem mais de 180 lives lá, beleza? A Iranilda falou, a mãe me falou que ela não foi desejada, mas foi muito amada. Pois é. Quando a pessoa não é desejada, na barriga da mãe ela pode ter sentido essa rejeição e a gente sabe da compulsão à repetição, o looping, ela se sente até hoje nessa rejeição e na infância ela pode ter tido aí mais dores em relação à rejeição, que com a TRG você vai começar, né, a saber disso daí. Elcimar falou, muito esclarecedor, de olho aqui, que bom. Vou ver que tem perguntas aqui, ó. Se com a TRG o borderline tem cura?
essa foi a pergunta de uma pessoa que colocou para que eu fizesse um vídeo lá para o meu canal vizinho. Eu falei, bom, como já é quarta-feira, eu não tinha ainda tema da live, eu decidi fazer, tá? Então, a live foi oriunda dessa pergunta aí, dessa sugestão também, e pergunta que eu pedi sugestão, né? Para que faça live. Então, vocês, gente, que sempre me acompanham, me ajudem com temas, eu gosto, né? Eu sou, nossa, muito grata por vocês me darem sugestões, ajuda com o tema, porque já são muitos anos fazendo live, chegou uma hora que a criatividade vai embora, né? Tem muita criatividade aqui. Essa cabeça aqui de esquizoide é muito criativa, mas chegou uma hora que a gente precisa da sua ajuda, tá bom? Então, ó, o borderline não é que a gente vai falar de cura, né? TRG, a gente evita esse tema, até porque a cura não depende só da terapia e do terapeuta. Vai depender muito também da pessoa que quer sair disso. Existem pessoas que são borderlines e acham que esse é o meu jeito, eu sou assim, eu nasci assim, vão ter que me aturar. Se quiser, do meu jeito, se não quiser. Só que isso faz com que as pessoas se afastem. Ninguém quer ficar, né, nossa, convivendo com uma pessoa que humilha os outros, que maltrata, que qualquer coisinha ela tá cuspindo marimbondo. A tendência dessas pessoas é ficarem sozinhas e justamente é essa ferida que mais eles têm medo. Então, tá vendo como uma coisa sobrepõe a outra? A pessoa tem muito medo de ficar sozinha, tem muito medo de ser abandonada, mas ela tem todas as atitudes para afastar as pessoas. Então, ela sufoca. O borderline tem muito ciúme. Ela não pode se sonhar que a pessoa estava com outra, ela vai achar que é verdade. Vai ficar enchendo o saco da outra pessoa. E, gente, uma pessoa que tem a outra enchendo o saco, a outra desconfiando de tudo, ela pode até amar essa pessoa, mas a desconfiança é tanta, o problema é tanto, a dor de cabeça é tanta, que a pessoa chega uma hora que se cansa, que é a liberdade. Não existe bem maior do que a liberdade para um ser humano. Então, a pessoa que fica enchendo o saco, fica em cima, uma hora vai acontecer isso. O que ela mais teme? Ser abandonada. Fato. Ângela, boa noite. Estou com uma cliente assim e álcool. Por que é muito comum essas pessoas irem para os vícios? Porque todo excesso esconde uma falta. Se ela tem muita raiva, se ela é muito intensa, se ela é muito instável, tem a falta. Aí a falta do quê? Na TRG a gente vai saber. A gente vai lá atrás para poder reestruturar essas emoções. Então, a pergunta dessa pessoa foi muito bacana, mas a gente fala dessa cura, dessa melhora, é um conjunto. O terapeuta, a terapia e o cliente. Não tem como o terapeuta, principalmente de TRG, fazer sozinho. Terapeutas que não utilizam uma técnica de terapia breve, às vezes fica anos com a pessoa lá. A pessoa fica pagando, ela fica fazendo, ela fica pagando, ela fica fazendo, mas não melhora. É? Por quê? Porque a pessoa não quer olhar isso, ela acha que ela é assim. Então, muitas não vão ficar muito tempo na terapia, porque acha que, né, não vai para frente, enfim. Outras, dependendo do que ela já passou e ela não quer passar mais, se ela se permitir mergulhar, a TRG é uma das poucas terapias que a gente vê que traz muita melhora para essa pessoa, tá bom? Então, como eu disse, a gente evita falar a palavra cura porque envolve muita coisa, né? A gente não pode prometer, mas é uma das poucas terapias que vai lá na raiz, porque não adianta ficar se distraindo com os sintomas, a gente tem que ir na raiz. Onde isso começou? De onde veio essa rejeição? Essa ferida que ela tem dentro de vazio existencial e de abandono? Entendeu?
Abandono e rejeição andam muito junto, né, gente? Quem se sente abandonado se sente rejeitado na maioria das vezes. Atendo uma menina de 17 anos que foi diagnosticada há mais de 1 ano. Teve uma gestação muito problemática. A mãe estava depressiva e deu depressão pós-parto. O que acontece? Ela foi diagnosticada pelo psiquiatra com borderline? Geralmente, até a doutora Ana Beatriz, que é uma sumidade aí, né, como psiquiatra, ela fala que é só o certo é a partir dos 18 anos, tá? Antes, a pessoa pode dar indícios, mas fechar diagnóstico é só depois da maioridade. E a maioridade aqui, nesse caso, no Brasil, é a partir de 18 anos, entendeu? Mas, né, cada um, né? O bipolar e o borderline é a mesma coisa? Não. O borderline é a tradução, né? Ele tá na borda ali da normalidade e da psicose. O bipolar, ele já tem comprometimentos neuronais cerebrais, tá? É a química do cérebro, é uma fase de, muitas vezes, de depressão, uma fase grande, não é essa oscilação de humor, não. Às vezes a pessoa fala, né? Eu sou bipolar, uma hora eu tô de um jeito, outra hora eu tô de outro. Não, isso aí é errado falar isso. O bipolar, ele tem fases até de meses, de grande euforia, de querer fazer tudo, eu posso tudo, eu vou realizar tudo, a pessoa tá lá eufórica querendo realizar, daqui a pouco vem uma baixa hormonal, uma baixa de neurotransmissores que bota a pessoa numa depressão severa. Esse é o bipolar. O borderline não. O borderline, ele já é algo mais referente a tudo que a pessoa passou, principalmente na infância. A infância de uma pessoa borderline não foi tranquila. Muitas pessoas passaram por abusos na infância. Não quer dizer que toda pessoa abusada desenvolve borderline, tá, gente? Não é isso. Mas muitos borderlines tiveram abusos na infância. Abusos também e principalmente de ordem sexual. Mas não é só esse abuso, pode ser qualquer um. Mas muitas pessoas que foram abusadas sexualmente podem ter uma grande chance de desenvolver esse transtorno de personalidade borderline. Beleza? Ai, gente, eu adoro falar com vocês, muito bom. Principalmente quando vocês perguntam, participam. Elcimar, né? Depois eu vou até passar para você o vídeo da Ana Beatriz falando, a doutora, né? Mas, ok, né? Conceição falou, professora, tem um amigo que há 18 anos vive um relacionamento complicado. Há 2 anos ele tenta sair, segundo ele, as chantagens da companheira, né, são horríveis. Pois é, enquanto ele se submeter à chantagem, porque ela pode falar, eu vou me matar, é comum, tá? Borderline fazer isso. Se você me deixar, eu vou me matar. E principalmente as pessoas, quando terminam o relacionamento e realmente acontecem de se matar, a maioria eram borderlines. Muitas vezes não diagnosticados, né? A gente sabe disso. Teve um caso que o professor Jair, ele conta de uma pessoa que ela se envolveu com um cara casado e o cara casado estava na dúvida se separava ou não, mas estava se relacionando com ela. Avisou para ela que ele estava nessa dúvida. Ela aceitou. Por que ela aceitou? Na esperança dele escolher ela. Aí fez de tudo, agradava o cara, fazia de tudo que ele queria, enfim. Só que aí ele foi e decidiu dar um tempo para ele pensar. Ele ia dar um tempo tanto com a mulher dele, bem como com ela. Sabe o que ela fez? Ela estava num shopping, quando ela recebeu a mensagem ou ligação, acho que foi ligação, ela simplesmente se jogou de onde ela estava e morreu, tá? Por quê? Porque eles são impulsivos. A maioria dos borderlines, 90% dos diagnosticados atentam contra a própria vida.
Só que, graças a Deus, nem todo mundo, né, a maioria não consegue, mas 10% desses 90% conseguem concretizar. Mas, na verdade, eles não querem se matar de verdade, eles querem acabar com a dor. E muitas vezes também fazer essa chantagem emocional aí, só que às vezes dá certo, né? Tem o borderline implosivo, ele bota toda essa dor para dentro, e tem o explosivo. O implosivo é daqueles que tem até tendência a se cortar, tá? Ah, mas todo adolescente, toda pessoa que se corta é borderline? Não, gente, não é regra. Cuidado. Cuidado com associação e generalização. Quem faz isso é criança, tá? Mas tem grande chance de quem se corta de ter borderline ou indícios, tá? Por quê? Quando a pessoa se corta, né? Uma pessoa se cortou porque ela está passando por um problema, na hora daquele corte é liberado dopamina. A pessoa se sente bem. É uma tentativa de acabar com a dor emocional. Aí ela fala, a pessoa que se corta fala, é muito melhor eu sentir a dor no físico do que essa dor dentro de mim que parece que eu vou morrer, esse vazio. Aí ela se corta, tentando compensar. Só que a gente sabe que não resolve, né? Não resolve, tá? A minha cliente já trocou de quatro psicólogos. A mãe me proporcionou por ter esperança com a TRG. Mas eles também vão ter dias que, mesmo sendo TRG, ela não vai querer fazer, ela vai falar que não está adiantando, ela vai ter fúria. Qual é a melhor coisa, a gente, como terapeuta? Deixar a pessoa falar, deixar ela se expressar. Não entra no jogo, porque se você entrar, ficar nervosa, ela vai ver que está te manipulando. Terminamos, está mais tranquila agora, vamos fazer a respiração. Vamos lá, podemos, sabe? Não fica entrando, entrando ali naquela impulsividade da pessoa e querendo ajudar de qualquer jeito, porque... E tem que olhar também, gente, tem grande tendência da pessoa ficar incomodando o terapeuta, querer falar o tempo todo, e a gente, como terapeuta, tem que deixar bem claro que tem o horário da sua sessão, porque senão é dia e noite mandando mensagem para você. As chantagens da companheira são absurdas, pois é. Eu atendo um bipolar e é muito diferente de borderline, eu também atendo bipolar. Olá, Sônia. É uma fuga da dor. Sim, os cortes é uma tentativa de doer menos a dor emocional. Conceição falou isso mesmo. Ele é uma pessoa culta, ética, pessoa pública. Agora, quando ele dorme, ela acessa o telefone dele e sai metralhando todos que trabalham com ele. Pois é. Possivelmente uma borderline, tá? Mas aí, né? E você, como terapeuta, Conceição e todo mundo que tá aqui, eu já fiz uma aula sobre isso. A gente não dá conselho, né? Ele pode falar o que for, a gente não vai aconselhar, se separa, toma uma decisão, não. Se a pessoa tá lá até hoje com essa pessoa, ele também tem uma dependência. É o dependente e o codependente, tá? Relacionamento é isso. A pessoa maltrata, faz chantagem, faz um monte de coisa, mas se o outro tá lá, ele está com codependência. E aí, você que entrar, independente de ser terapeuta ou não, você vai ter complicações aí. Porque não tem só, vira e mexe lá no grupo de terapeuta, o meu cliente é vítima da mãe dele, meu cliente é vítima da... Calma lá, não é bem assim. A pessoa está sofrendo, mas se ele está lá, ele também tem uma parcela, ele tem um ganho nisso. É importante a gente, como terapeuta, olhar os dois lados. Não tem um lado só. Isso é que me preocupa muitas vezes. A gente fala, ela é vítima. Calma lá. Em relacionamento não é bem assim. Se tem um que é vítima, o outro está querendo fazer o papel de salvador.
Isso eu já falei também, já dei uma aula sobre isso. Triângulo dramático. Tem vítima, o outro quer salvar. Só que ninguém pode salvar ninguém. Entendeu? Olá! Eu coloco esse limite de horário para responder mensagem. Sim, gente, tem que ter, né? Boa noite, Luciana. Vamos ver aqui. O termo borderline já existe há muito tempo ou é novo? Ele não tem tanto, eu não sei precisar quantos anos, mas ele é mais novo, né? Não é, o bipolar é mais antigo, né? O termo esquizofrênico, que aí é uma doença mental, né? Um transtorno aí mental, né? Mas o borderline é mais novo, sim, tá? Só não sei quanto tempo, mas é. Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Corre risco de sofrer violência quem convive com borderline? Sim, porque na fúria é daqueles de tacar tudo na pessoa, entendeu? A pessoa fica cega, sabe aquela coisa cega de raiva? É o borderline. O borderline faz isso. É claro que se essa pessoa já sabe que é assim, já sabe que coloca a vida do outro em perigo e a dela também, né? Porque a Ana Beatriz mesmo fala, né? As pacientes dela chegam lá, eu quero fazer uma besteira, eu quero matar fulano. Aí ela deixa a pessoa falar, tá? Olha só. Como eu falei para vocês, a gente não vai dar, ai não, não mata, não faz isso. Não, a gente vai mostrar o que a atitude dela vai causar. Matar não vai ajudar você a resolver o seu problema, porque o problema não está só na outra pessoa. E ainda vai te trazer consequências legais. É isso que você quer para você? Você quer ir presa? Você quer... Aí, quando o borderline tem a chance de respirar e de pensar, aí ele muda o pensamento, entendeu? O problema é quando a pessoa não respira, por isso que a respiração é muito importante. Gente, tá com acesso de raiva, tá nervoso, não resolva nada. Não vá falar com a outra pessoa nesse estado que te cega. Respira, sai de perto, vai beber uma água, vai ver o passarinho, vai botar o pé no chão, vai abraçar uma planta. Menos falar com a outra pessoa, entendeu? Então isso, a terapia vai trazendo mais consciência para a pessoa do que ela precisa fazer para não chegar nesse ápice. Chegou nesse ápice, não vá querer resolver a tua relação você cega de raiva, não dá. A raiva cega. Tem até um conto, uma analogia, mas é mais como conto, né? De um discípulo falando para o mestre, perguntando para ele, mestre, qual é o melhor mantra que eu faço, a oração? Aí pode ser o que vocês acharem, né? Que um discípulo pergunta para um mestre, o que eu posso fazer para que eu não tenha, para que eu acalme a minha raiva, quando eu tiver com muita raiva, qual o melhor mantra? Aí o mestre vira para ele e fala, o mantra que você lembrar, qualquer um serve, porque geralmente a pessoa com raiva, ela não lembra de nenhum. Então, lembrou, gente, faça, respira. Alessandra, eu não lembro mesmo, eu sou... Então você tem que dar um passo atrás. Se você já sabe que você é assim, quando é para casal, eu oriento o seguinte, gente, porque casal, é nessa relação de casal que a gente vê muito isso. Então, tenham uma palavra, anotem isso daí vocês para orientarem também o cliente de vocês, a cliente, enfim. Uma palavra de segurança para os dois. Tá vendo que esse pico de raiva vai chegar? Uma palavra dos dois. Sentem, conversem fora desse transtorno, né? Dessa loucura. Qual a palavra que a gente vai falar para que a gente pare e que a gente entenda que a gente tem que beber uma água, tem que tomar um banho frio, tem que respirar, tem que cheirar um óleo essencial, enfim. Qual a palavra que nós vamos falar para nos ajudar? Já que nós somos um casal e queremos ter um relacionamento bacana, não somos inimigos.
Tem muito casal que tá vivendo junto como inimigo, gente. Então, assim, vocês querem ser um casal? Vocês querem ter uma relação harmoniosa? Precisam conversar, se comunicar, fazer acordos, ajuda mútua. Qual a palavra que a gente pode falar, meu amor? Quando a gente tiver, né, um mais doido que o outro. Estabeleçam uma palavra de segurança para vocês. Qual seria a palavra que vocês acham que é bom aí no relacionamento, uma palavra de segurança? Coloquem aí, eu quero ver vocês falando. O que vocês acham que um casal pode ter quando vê que a coisa está saindo do controle? Uma palavra para falar, para brecar essa loucura antes que aconteça. Oi, cunhada, boa noite. Digam-me tudo, não me esconda nada. Ângela falou, estava com uma cliente quase no fim, melhorou um pouco, se apaixonou, largou a terapia. Olha aí, fiz minha parte, nem fui atrás. Porque quando ela se apaixona, vem a loucura, gente. Principalmente se ela achar que essa paixão, ela tá querendo, vai perder, que tem outra na parada. Ih, é uma loucura mesmo. É o estado onde a pessoa fica mais desequilibrada, tá? Mas tudo isso é com medo da pessoa largar. Aqui eu atendo, os pais foram reclamar porque ela tinha se embriagado. Aí houve agressão física, chutou a perna do pai, quebrou o dedo da mãe. Deus do céu. Ai, né? Complicado. Dona Massagem falou, hoje estou naquele tá bom então. Eu te amo, filho. Olha pra mim. Pode ser, gente, qualquer palavra, né? Eu, graças a Deus, não cheguei nesse nível de ataques de fúria, mas eu já falei pra vocês que eu tive TPM e era das brabas quando meus filhos eram pequenos. Hoje em dia estão com 29, 24 anos, né? Graças a Deus. Eu não tenho mais TPM já há muito tempo, mas quando eu tinha, eu ficava ensandecida, louca mesmo, de ficar com raiva, de querer... essa taça, o lugar dela é aqui. Aí quando eu tava com TPM, se eu visse que tava em outro lugar, quem botou essa taça? Aí né? O outro não vai gostar de ouvir isso, gente. Aí o que eu fiz? Eu pedi ajuda do meu marido, falei, amor, quando meu remédio estiver acabando, eu entro num estado que eu não consigo me controlar. Então me ajuda, por favor. Aí ele ia, eu já sabia, olhava assim, ele pegava as crianças, falava, vamos dar uma volta. Então eu, ai, graças a Deus, né? Mas também quando a gente casou, a palavra nossa, pra gente não brigar, pra gente, vamos lá, humildade, humildade. A gente falava a palavra humildade. Por quê? Foi a palavra que o padre falou na hora do nosso casamento. Ele disse o seguinte, vocês estão casando, a maioria das pessoas casam por amor, né? Até o padre sabe que nem todo mundo casa por amor, mas ele falou, a maioria. Mas o amor, só ele, não vai manter um relacionamento. Muitas pessoas se amam e se separam. Então vocês precisam ter humildade. Quando um tiver errado e aquele outro acha que está certo, seja humilde para você pedir desculpa, mesmo você achando que o outro está errado e você é o certo. Vocês não querem ser um casal que vão ter um relacionamento para sempre, vão construir uma família? Aí, sim, então sejam humildes. A nossa palavra era humildade. Então, quando começava um querer falar humildade, amor, me desculpa, aí o outro, não, eu que tô errada, aí, entendeu? É muito importante isso. A Ângela falou, entre os casais, se não tiver diálogo, respiração, analisar a situação, vira briga de ringue. Pois é, ainda mais se a pessoa tiver um transtorno. Piorou, né? Tem transtorno de menopausa? Acha que tô nessa? Tem, pior que tem. São as causas hormonais, entendeu? Então, para causas hormonais, usa gerânio. Gerânio para você se acalmar, óleo essencial. Gerânio é o óleo da mulher, tanto na TPM, menopausa, óleo da mulher, gerânio para você se acalmar e ficar igual. Gerânio não é uma flor, não é considerado uma flor, mas
é uma espécie lá, acho que ela é prima das rosas, né? Mas, ó, gerânio para ficar uma florzinha. Jaciara, boa noite. Respeito pode ser a palavra. O transtorno borderline tem cura? Tem, é aquilo que... a pergunta do rapaz que gerou a live era falando se a TRG cura o borderline, né? Aí eu já respondi que na terapia a gente não fala de cura, né? A gente fala, porque principalmente depende muito do cliente de mergulhar no filme, mas tem muita propensão a pessoa ter o transtorno, que ela não vai deixar de ter o transtorno, gente. Isso que é importante. Eu tenho borderline, fiz a TRG, não tenho mais. Não, o transtorno continua, mas ela vai tirar toda aquela carga emocional da infância, o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, as dores do abandono que ela passou na infância vão sair. Ou seja, o copo emocional dela, que está transbordando, fazendo com que ela tenha essa instabilidade, com que ela tenha essa raiva, não vai mais existir esse transbordo. Ela vai conseguir lidar melhor com a impulsividade dela. Ela vai perceber a impulsividade, ela vai falar, bom, eu vou respirar, eu vou fazer aqui, né, algo para eu me acalmar, depois eu vou conversar com a pessoa, ela vai ter mais domínio sobre a impulsividade dela, entendeu? Mas por que ela não consegue ter esse domínio sozinha? Porque tá tudo junto, a ferida da infância, a ferida de agora, os problemas, enfim, né, a vida toda, tá? Granilda falou, orientei os pais para não enfrentar, já sabe que ela está embriagada, então fingiu que percebeu, nada, que ela vai deitar e só vai acordar. Porque assim, gente, outra coisa também, tudo que a pessoa tem feito, se os pais têm reclamado, se tem enchido o saco da pessoa para parar com aquilo, agora eles precisam agir de outra forma, né? Falar menos, não dar esse foco para essa pessoa, porque eles também gostam de ficar nesse centro aí, né, causando um monte de instabilidade, entendeu? É uma compulsividade também ser assim. Gerânio resolveu muitos problemas de TPM e agora na menopausa. Que bom, querida. Luciana falou, minha irmã mais nova tem traço borderline. É super difícil conviver com ela, porque é totalmente imprevisível. Muda de um minuto para o outro. É assim mesmo, tá? Mas certamente ela passou por muita coisa na infância. Mas aí tem gente que fala, mas eu também passei e não desenvolvi. Claro, porque cada um é um, entendeu? Tem gente mais sensível que desenvolve. Ângela falou, menopausa não sinto nada, pelo contrário, muito calma, alegre. Será que é normal? Maravilhosa, maravilhosa. O que mais aqui, gente? Deixa eu ver se falta alguma coisa do que eu anotei. Essa pessoa tem a distorção do alto valor dela, isso eu já tinha falado, em função de todas as dores que ela já viveu, de abandono, descaso, rejeição, medos, incertezas, com excesso ou falta de afeto. Todos os dois podem impactar essa pessoa, tá? Mas a conhecida, que eu sei que tem borderline, os pais dela viviam para ela, faziam de tudo. Pois é, esse excesso pode ter causado o problema, porque tudo que é fora do equilíbrio, ou para menos ou para mais, pode causar problema. Entendeu? Não é só por falta, é por excesso também de cuidado, excesso de... A pessoa não pode dar um passo sem os pais, pode causar um transtorno. Quando me casei, combinamos de nunca falar bobagem na hora da raiva. Isso aí, né? Só que às vezes a pessoa não consegue controlar, enfim, mas combinando previamente tem muita tendência de conseguir. Eu e meu marido, nós nunca falamos um palavrão para o outro, tipo xingando o outro, como eu já vi vários casais fazendo, até, infelizmente, na nossa frente. Né? Seu isso, seu aquilo, vai tomar naquele lugar? Nunca, nunca. Vamos fazer 31 anos de casados. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas tem casal que manda, seu filho disso, seu filho daquilo. É triste, mas né, cada um seu cada um.
Então, ó, deixa eu ver o que mais, o que eu escrevi para não perder tudo. Necessidade de preencher o vazio, porque essa pessoa se sente muito vazia. Tá congelada emocionalmente lá na infância e muitas vezes ela aprendeu com o ambiente que ela vivia, um ambiente tóxico, um ambiente de insegurança, pai com vício, mãe com vício, enfim, ambiente turbulento pode fazer, para a criança, um ambiente turbulento, inseguro, pode fazer com que a pessoa desenvolva o borderline. Entenderam? Estamos conseguindo cumprir há 35 anos. Graças a Deus, Eva, isso aí. Eu também, né? Nunca xingamos um ao outro, como eu falei aí para vocês, né? Muito bom. Mesma coisa né? Tem casais que ficam sem se falar mais de uma semana, isso não é bom, gente, né? Precisa ter diálogo, mas às vezes o outro que se cala é como se ele estivesse castigando a outra pessoa. E isso também não é bom. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Pessoas com borderline, ela pode não ser e depois de uma parte da vida adulta ser borderline, aflorar com uma certa idade? Deixa eu ver a outra parte aqui. A pessoa pode aflorar em uma fase. A fase que ela mais já denuncia que ela tem o transtorno é na adolescência, que é quando acontece a primeira paixão. Aí fica aquela coisa louca. Se terminar a relação, ela diz que vai se matar, que ela não aguenta viver sem a pessoa, aquela loucura, naquele drama, aquela novela mexicana. Então, a partir daí, adolescente tem esse indício. Com 18 anos, continua essa loucura, se vai ao pediatra, ao psiquiatra, e aí o psiquiatra vai fazer o diagnóstico. Não somos nós, é o psiquiatra. E muitas vezes a pessoa, quando procura o psiquiatra, já passou um tempo, e às vezes ela está até, por tudo que já aconteceu em decorrência das loucuras que ela já passou na vida, ela pode estar até depressiva. Porque uma coisa não anula a outra, foi o que eu falei. A pessoa borderline pode ficar depressiva? Pode, tá? Mas a tendência maior dela é explodir. Mas tem o implosivo, lembra? Borderline implosivo e explosivo. O explosivo é mais, manda tudo pro outro. O implosivo pode ter a tendência de se cortar, de querer se matar, de ficar em depressão, tá? Gente, não é fácil. Meu amigo e parente me fala que se ela ligar e ele atender fala aí o restante. Quem tem esse transtorno, a filha pode ter também? Não tem comprovação científica que passa geneticamente, mas se a pessoa é mãe e é uma borderline e viveu e trouxe para o ambiente essa loucura toda, dependendo, é grande chance da filha ter também. Mas não pela genética, e sim pelo ambiente, que a gente chama de aprendizado vicariante. O que é isso? Aprendizado do ambiente. O ambiente influencia muito, gente. Uma criança que vive num ambiente louco, vocês acham que a criança tá lá, ele tá lá vendo televisão, não tá se ligando aqui na nossa discussão, não. Vamos lá, seu filho disso, seu filho daquilo. Pensa que a criança tá desligada lá? Não tá, não. Mesmo que ela não esteja ouvindo, ela sente a loucura do ambiente. Isso fica impregnado na casa. As lares que têm essas loucuras, essas brigas, fica impregnado nos cantos, no ambiente, nos móveis. Isso é muito mais do que a gente pensa, entendeu? Meus queridos, temos que olhar isso. O que a gente está fazendo dentro da nossa casa? Criando qual ambiente para as pessoas que estão ali dentro? No escritório é um problemão, ele prefere até atendê-la na calçada, que é área aberta. Meu Deus do céu. Então, essa pessoa, né? Por que essa pessoa já não saiu dessa relação? Porque ele tem algum ganho. Mas que ganho é esse? Sofrimento?
esse sofrimento que ele passa, no interior dele, no coração dele, vai ser maior se separar dessa pessoa, o sofrimento, do que não separar. E aí vai ficando e vai muitas vezes se deteriorando e indo até para uma tragédia. Deus me livre e guarde, né? Mas é isso que a gente tem visto. Não consigo conviver muito com a minha irmã, é meio assustador. Sim, porque a pessoa, né, você não sabe, não, tem que ficar pisando em ovos, né? Se eu falar alguma coisa, ela pode explodir, ela pode... Mas tem jeito, se ela quiser. Se ela achar, eu sou assim mesmo, todo mundo tem que me aturar, eu sou dessas, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou, ferrou. Ela se identificou achando que ela é assim. Então, o que a gente faz? Não quer ajuda, não quer ser ajudada, não pode, né? Por algum motivo, nós, mesmo sendo irmã, mesmo sendo uma pessoa da família, nós temos também que nos resguardar. Praticar a distância saudável. O que é a distância saudável? Ver naqueles momentos de oi, de festinha, de família, nananã, não coloca muito a tua vida para a pessoa, é uma coisa mais superficial. Ah, Alessandra, mas isso é tão triste, são irmãs, tinham que ser unidas, gente. Para de idealizar relações familiares. O ideal seria que as duas fossem maravilhosas, amadas, respeitadas, irmãs, mas não é essa a realidade. Aceita a realidade, que vai doer menos se aceitar. Porque se você ficar insistindo, vai dar problema. Porque você tá cheio de boa intenção, mas a outra pessoa não quer mudar. Então é você que precisa se resguardar. Você é que precisa praticar a distância saudável. Ah, mas isso não seria ruim, eu não estou abandonando. Gente, você não é terapeuta. Mesmo se você fosse terapeuta, né, Luciana? Você não poderia tratar a sua irmã se ela não quisesse. Se fosse médica, você não poderia tratar a sua irmã se ela não quiser. Então, você não vai poder fazer nada, mesmo sendo da área da saúde. Mesmo se você fosse uma psiquiatra, você não vai poder fazer nada por ela, se ela não quiser. Ela não quer se tratar, aí, ó, se acha muito normal e fica agressiva quando falo que para ela procurar um psiquiatra. Para de falar, que não adianta, né? Não tem como. Aí o que você tem que fazer? O que você precisa? Investe, para de falar, já que não investe no que você acredita. Entregar a vida da sua irmã, né? Orar por ela, que tem muita força a oração, envia energia positiva para ela. Pede, né, nas suas orações, na sua prece, na sua reza, enfim, que ela encontre pessoas que ela possa ser ajudada através dessas pessoas, que você já fez o seu, e não adianta. Então, talvez com outras pessoas ela possa ter essa conscientização, entendeu? Ângela falou, minha cliente 13 anos, mãe borderline, avó narcisista, ambiente abusivo demais. Nossa, que Deus proteja essa criança. Luciana, ela não quer se tratar, já falei isso daqui. Alessandra, terapeuta não dá conselho, mas quando é para uma amiga ou um familiar. Primeira coisa, pediram o seu conselho? Não, então não dê, mesmo sendo amiga ou familiar, entendeu? Quando você for dar um conselho para alguém, você vai falar, ó, não é a terapeuta aqui que está falando, é a sua irmã, entendeu? É a sua amiga, não é a terapeuta, porque terapeuta não dá conselho. Terapeuta mostra o caminho. Igual eu falei lá no início, a psiquiatra falou assim, ó, se você matar alguém, você vai ter consequências. Ela não fala, não, por favor, não mata, ai meu Deus, ela vai matar alguém. Não. Você acha que matar vai trazer uma coisa boa para você ou vai trazer consequências de você ir presa? Não. Tem que fazer a pessoa pensar. Não é você que vai falar, não faça, entendeu? É essa a diferença.
Iranilda falou, os estudos científicos comprovam que a explosão dos dois sintomas realmente acontece, como você bem explicou, Alessandra, acontece entre a adolescência e vai até os 35. A partir dos 35 entra em declínio. Caso não esteja acontecendo, principalmente ainda problemas de ordem amorosas, né? Olá, Agatha, boa noite. Queridos, deixa eu ver se tem aqui. Na TPM eu queria matar, na menopausa eu não queria morrer. Ai, Eunice. Antigamente, pessoas com qualquer transtorno mental eram internadas em hospitais psiquiátricos. Sim. Primeiro, não tinha diagnóstico, era todo mundo é maluco, vai para o hospital psiquiátrico. Por isso que ainda hoje tem muito preconceito, né, de admitir que você tem um transtorno mental, um transtorno de personalidade, as pessoas não admitem, tá? Beleza? Então, meus amores, vou terminar por aqui. Deixem aí as perguntas de vocês, caso vocês tenham. Quem for ver depois, fica à vontade, a gente troca. Gratidão pela participação de cada um de vocês. Eu amo quando vocês participam e participam muito. Então, gratidão sem fim. Tem jeito, mas a pessoa é que precisa querer. Se você é parente de uma pessoa com borderline e você já, fez de tudo, falou para ela procurar e ela não procura, você não vai salvar essa pessoa. Não é você que vai ter esse papel, né? Faz o que eu falei para vocês. Ele ontem me falou que não aguenta mais passar vergonha. Eu perguntei por que ele continua nisso. Ele me respondeu que está decidido e ela percebendo já o ameaça quando fala como ele, como família. Pois é. Enquanto ele ficar se submetendo a essa ameaça, é isso que vai continuar. Tá bom? Gratidão pelos foguinhos, coraçõezinhos, gratidão sem fim. Bom que o pessoal, hoje ficou do início ao fim. Valéria, Iranilda, Cecília, Adriana, Valesca, Eunice, Lucileia, minha linda, Conceição, Eva, Elza, Claudirene, Sônia, Leonir, Cleo, Bispo, Babi, acho que Bianca, não sei, acho que é. Maria do Carmo, Dona Massagem, que é a Estela, Rosângela, Luciana. Hoje tem gente à beça, hein? Show! Liliane, Márcia e Jaciara. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fica gravado. Amanhã vai pro canal vizinho. Tá lá. O link tá na bio. De ontem não teve live, não. Ontem não foi live, tá? Se foi da semana passada, tá lá. As lives que eu faço quarta-feira às 19 vai pro canal vizinho, quinta às 20. Lives que eu faço no perfil de outra pessoa, lives do sábado, não vão não, tá? Mas aqui no meu perfil fica gravado, tá bom? Gente, boa noite, vou atender. A cliente já tá falando, me liga, e eu tô aqui na live ainda. Beijo, fui, boa noite, tchau, tchau.